Meus amigos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, de acordo com o momento que você possa nos assistir. Hoje estamos aqui para falarmos sobre reflexão. É o tema da semana em nossa casa. E eu gostaria muito de pedir para que nossos companheiros que frequentam a casa, que possa acessar mais esse canal, para que nos dê força para ter uma abrangência maior. E é muito importante porque vamos aprendendo cada vez mais. Tá certo? Vamos lá. Reflexão. O caminho que todos os encarnados devem seguir não se valoriza pela forma que os levará, nem de que forma os retornará. Encruzilhadas e mais encruzilhadas surgirão. As correntes profundas dos sentimentos dos encarnados os conduzirá no decorrer da existência, principalmente os que não tiveram uma orientação adequada dentro dos princípios religiosos. Olha como a gente é negligente. Porque isso significa que se nós temos uma missão, estamos aqui nesta existência, nesse planeta, nessa Terra, não tem uma razão significativa. Temos obrigação de cumprir com aquilo que nós nos comprometemos. Mas quem valoriza isso daí? Quem dá importância para isso daí? Então, é importante que o egoísmo, que aquele desejo de estar sempre fazendo as coisas que dê vontade, que nós chamamos de livre-arbítrio, se prevaleça, é lógico que vai sofrer as decepções que pode ser gerada no decorrer da vida. Não temos o direito de condenar nossos irmãos que, pela imensidão das opções de escolhas, de poderes, de diversões que a modernidade lhes propõe, são levados a uma viagem de desequilíbrio. Os caminhos deverão ser muito bem observados por aqueles com estas responsabilidades, pois receberam a confiança de nosso Criador na condução da educação e na evolução destes seres. Os segmentos de Deus sofrem por influência do homem. Muitos não analisam a profundidade das necessidades e dos desequilíbrios da existência de encarnado. Alguns, em seus caminhos, optaram pelo livre-arbítrio, desencadeando as profundezas da escuridão. Estes precisam ter a oportunidade de receber as orientações para dar um rumo diferenciado em suas vidas. É uma lógica tão perfeita que nós, apesar de entendermos, eu acredito que nós não valorizamos. Porque nossas ações, que denominamos de livre-arbítrio, que é da nossa vontade, do nosso desejo, e a gente imagina que a vontade nossa é a perfeição. Nós não sabemos onde estamos pisando e como as sequelas podem retornar para nós. É importante que a gente observe os princípios da passagem de Jesus, para que a gente possa cumprir os compromissos que nós assumimos e que nós deixamos o livre-arbítrio mais esquecido e passamos a ser mais copiadores das passagens que Jesus nos mostrou. O caminho de Deus deve ser apresentado para aqueles pequeninos que estão aqui chegando. A preparação de seus educadores torna-se profunda.
é grande a necessidade da conscientização desses pais na condução da educação destes pequenos. Os pais são os condutores de seus filhos e de seus semelhantes, que Deus lhes confiará para esta evolução. A evolução deverá ser adequada e com a consciência dos ensinamentos, de acordo com as determinações de nosso Criador. Os ensinamentos serão repassados de pais para filhos. Infelizmente, aqueles semelhantes que hoje estão com a incumbência de educar não têm o sentimento da responsabilidade de seus compromissos. São compromissos assumidos para cumprir na passagem desta existência, na evangelização e na educação de seus filhos. Com a falta de entendimento ou má vontade com os compromissos divinos, estão se criando filhos que terão uma vasta forma de atuação, usufruindo do que a modernidade lhes oferece, passando assim a acreditar que a felicidade, essa grandeza de interesses, prazeres e sucessos que está sendo lhes oferecido é o caminho correto. Por não ter o mínimo de entendimento e de compromisso com as responsabilidades, a humanidade está aprisionando aqueles que têm fé e que deveriam ser cumpridores de suas obrigações em um espaço muito pequeno. É valoroso quando a gente coloca acima de qualquer coisa os princípios básicos do amor. Quando nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio, as nossas práticas, nós não sabemos aonde nos levará. Ela pode levar num caminho completamente diferente daquilo que nós imaginamos. E quanto mais nós nos aprofundamos nessa forma de apreciar o belo, o prazeroso, esse mundo que nos dá, pode nos levar a sérios enganos. E nós precisamos nos conscientizar que nós aqui estamos com um compromisso. Qual é esse compromisso? Até nossos filhos, quando vêm a esta existência, somos comprometidos na educação, no amor, na plantada semente divina, para que ele possa compreender lá na frente, na sua fase adulta, que Deus está no meio de nós e que ele precisa ter compaixão e amor com seus semelhantes. As pessoas cuja fé, caridade e o envolvimento com o Cristo os tornam pregadores do Evangelho são consideradas irrelevantes perante a sociedade. A sociedade pensa assim porque os objetivos estão deteriorados e escravizados pela aparência, pelo egoísmo, pela força e pela imposição dos vícios nos caminhos de Deus. Deus prontificou-se a oferecer-nos um caminho através da singeleza, do amor e da fé. Este caminho proporciona grandes alegrias, pois estes pregadores seguem com muita determinação e conseguem seus objetivos, mesmo que consigam conduzir apenas uma insignificância de semelhantes doutrinados e regenerados aos planos de Jesus. É a mesma coisa de tentarmos compreender o porquê. Porquê da nossa existência, o que viemos fazer aqui, por que Jesus veio a participar da existência humana como igual. As reflexões que nós temos são normalmente direcionadas ao que a gente deseja, ao que a gente almeja. E que aquilo que a gente determina em conquistar, não importa a consequência ou não importando as consequências,
pode ser doloroso para nós. Podemos até alcançar um sucesso, mas de que forma esse sucesso chega até nós? Porque nós não observamos a trajetória de Jesus, os exemplos que foi nos dados, a importância da pregação da semente de Deus, do Evangelho, disseminar amor, paz, harmonia. A força da modernidade proporciona na grande maioria de nossos irmãos o desejo do poder e do conquistar através da ganância. Tudo isso os levará a uma vida vazia, sem profundos sentimentos com seus semelhantes. Infelizmente, a grande maioria destes seres dará início aos resgates acumulados, já no final de seu período de existência. Naquele momento, irá começar a reflexão de toda a sua existência, na grandeza de suas conquistas, que apenas os conduzirão a um sofrimento e a um isolamento na hora do desencarne. Neste profundo período, só resta aguardar as permissões de nosso Criador para que possa assim receber o privilégio do arrependimento e do perdão, para dar sequência na caminhada. Mesmo levando seus compromissos de outras vidas inacabados, acumulando mais os compromissos assumidos nesta última existência, passarão assim a ter uma existência de desencarnado da mesma forma que praticou na sua última encarnação. Será que vale a pena a gente colocar acima de qualquer coisa as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas conquistas, como aconteceram? O nosso desenvolvimento, a nossa compaixão, aonde foi parar? Aqueles que precisavam de nós, de alguma maneira, chegaram até nós? Nós fomos merecedores das bênçãos divinas? Nós amparamos esses irmãos? É uma reflexão e que nos mostra que nossas ações e nossos atos poderemos levar até pós-desencarne. Será que vale a pena? Será que a ganância, o poder, o isolamento vai valer a pena para nós? A vida nossa de encarnado ela é muito pequena, comparando com a vida espiritual da qual nós pertencemos. E nós precisamos refletir, será que merecemos dor, sendo que hoje nós podemos mudar nossa história, o nosso caminho, o nosso amor, a nossa fé? Assim, seguirão caminhando e retornando aqueles que na existência de encarnados tiveram a mesma opção de livre-arbítrio. Se encontrarão e darão início de um novo processo, todos aqueles cujo livre-arbítrio assumiram. Os encarnados passam assim a serem conduzidos por estes desencarnados, aumentando cada vez mais o ódio, a intriga, o ciúme, a revolta, o desespero e a agonia. Quando os encarnados não fazem ou não atendem às determinações que lhes são impostas por esses espíritos inferiores que ficam perambulando entre os encarnados, são levados a uma tristeza profunda e uma sensação incontrolável de impotência. A atitude desses irmãos conduzidos só serão entendidas e compreendidas no desencarne, depois que receberem a permissão do arrependimento e do perdão. Assim, se dará início às correntes de vibrações de luz
e poderão estar trilhando o caminho de nosso Senhor. Estes irmãos passarão por um período profundo de arrependimento de todos os seus atos praticados, mesmo sendo sem a sua consciência, mas sim por submissão a estes espíritos inferiores que os conduziram a tantas tragédias. Neste momento profundo de arrependimento, se faz presente todas as lembranças das suas travessuras e das suas ruindades. A espiritualidade de luz está sempre na servidão e na evangelização de acordo com os ensinamentos de nosso Criador. As atitudes exemplificadas pela era de Jesus nos mostrou que a misericórdia de nosso Criador é imensa. A fé que nosso Criador e Jesus tem por todos os seus filhos esparramados por esta terra é de que um dia retornarão ao seu paraíso, nem que seja necessário se utilizar da reencarnação tantas quantas forem preciso. Como é importante a gente compreender essas passagens. Como é importante a gente se conscientizar que nossa obrigação nesta existência é reparar os nossos erros de outras existências. E será que a teimosia que nos acompanha, a vontade de exercer o nosso livre-arbítrio, para fazer uso de todas essas anarquias que o mundo nos oferece, será que vale a pena a gente amargurar um tempo no plano espiritual sem merecer o arrependimento? Nós precisaremos ter ou conquistar o merecimento para que a gente possa se redimir e sermos acolhidos pelo Criador. Será que nossos valores é tão supérfluo que merecemos só as glórias momentâneas, os prazeres do momento? Foi com liberdade que o nosso Criador, Maria e Jesus nos mostraram que a única forma que nos levará ao plano de Deus é a mansidão, é a compreensão, é a humildade e é a simplicidade. Todos esses sentimentos são bem apresentados através das caridades que praticamos voluntariamente ou involuntariamente, mostrando assim a beleza da simplicidade. Estes momentos são de grande valia no reino dos céus e nos planos de Deus. Poucos encarnados têm a grandeza de enxergar tais maravilhas. Só a força de nosso Criador nos enche de fé para dar continuidade na caridade em toda a nossa existência de encarnados e desencarnados. Os nossos compromissos não cessarão e sempre continuarão. Feliz é aquele que enxerga a grandeza da luz que nos foi concedida, que é Jesus. Ele nos foi mostrado como homem e também nos foi permitido enxergar como espírito, e está sempre a orientar a todos. A fé do Filho de Deus, que é sagrada, não cessou. Continuou e continuará na espera de que seus filhos retornem aos seus lares. Ele espera que Deus, através da sua grandeza de amor, nos acolha e nos proporcione tamanha leveza de paz. Professor Rodolfo de Menezes. Nem comentário é necessário, com a clareza dessa explanação. E é um momento que a gente precisa
refletir. O que estamos fazendo com essa oportunidade que estamos tendo? Onde nós queremos chegar e de que forma queremos chegar? Vamos pensar, vamos analisar. Que Deus abençoe a todos.